Oi, gente, Wagner Ribeiro do Frente Rubro-Negra. Estou aqui para falar da vitória do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes 2025. Flamengo 2, Esperance da Tunísia 0. Uma boa estreia. Eu acho que a produção ofensiva poderia ter sido melhor. O Flamengo acabou tendo muitas escolhas erradas de jogada, muitos erros bobos. Eu acho que, assim, já projetando o próximo jogo contra o Chelsea, o Flamengo vai precisar jogar melhor ofensivamente, termos ofensivos, para conseguir incomodar o Chelsea. Mas foi uma boa estreia, um jogo bastante controlado. O Flamengo acabou sofrendo um pouquinho no segundo tempo, muito por erros próprios, erros de passe na saída de bola. Nem que o Esperance tenha pressionado muito o Flamengo, as oportunidades que acabaram surgindo ali foram muito mais em erros do Flamengo do que em méritos, por mais que o Esperance tenha mudado no segundo tempo, tenha trocado os pontas e tenha melhorado um pouco. O camisa 11 deles o Belair, começou a aparecer bastante no jogo, mas assim, os contra-ataques que o Flamengo tomou foram basicamente todos de erro de passe assim, na saída de bola, né? Porque uma coisa é você perder a bola lá no ataque. E quando você está no campo ofensivo, você está preparado, né? Ou tem que estar, né? Deve estar, o time bem treinado deve estar preparado para sofrer essa transição em contra-ataque. Agora, quando o time está saindo com a bola, esse é um lance muito difícil de defender, porque o time não está realmente nenhum time vai estar preparado. Mas assim, vamos lá. Falando do início do jogo, o Flamengo começou como sempre começa, assim, foi meio que um jogo muito parecido com os que tem sido no Campeonato Brasileiro. O Flamengo começa pressionando, ou a maior parte deles, né? Começou pressionando muito o Esperance, marcando saída de bola, fazendo perde pressiona, time bastante adiantado. Enfim, jogando a Flamengo, como a gente gosta de dizer. Consegue fazer o gol relativamente cedo, com 16 minutos, uma boa jogada ali do Jorginho, acha o Arrascaeta, acha o Varela cruza no segundo pau, o Luiz ajeita e o Arrascaeta faz o gol. Até os 30 minutos o panorama não mudou, o Flamengo continuou pressionando, teve mais uma chance ali com o Gerson, teve alguns chutes bloqueados, aí a partir dos 30 o ritmo diminuiu bastante, mas o Flamengo ficou basicamente controlando o jogo com a posse, tocando bola, mas sem agredir muito o Esperance, que também não mudou essa postura, continua do mesmo jeito. E no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo voltou a dar uma pequena blitz ali, também mais alguns chutes bloqueados, mas não aconteceu nada. Volta ao segundo tempo, como eu já disse, o Esperance faz duas mudanças, tira o Ian Sassi e tira o meia, Gebali, e coloca dois jogadores rápidos, abre nas pontas, traz o camisa 11, que estava jogando aberto, traz ele para fazer uma dupla de ataque com o Rodrigo Rodrigues. Por isso, o camisa 11, o Belain, começou a aparecer muito mais no jogo. Até na transmissão, né, o Roger Flores falou que enfim, agora eu já falei o nome, tá falado. Que o Varela, que ele não estava voltando para acompanhar o Varela e que ele estava recebendo sozinho. Claro que ele não estava voltando para acompanhar o Varela. Não era mais obrigação dele, ele estava jogando de atacante, ele não estava jogando mais de ponta. Enfim. Então, como eu já disse, né, o Flamengo acabou. O Pulgar não fez um jogo assim tão bom. O próprio Varela acabou errando um passe ali também, que gerou algumas transições. O cara, de fato, é um bom jogador. Um cara que teve na temporada 18 gols, 16 assistências, quer dizer, um cara muito participativo, um jogador muito bom. Claro, o cara com espaço nessa situação que eu disse, uma situação que o time de fato não está preparado, saindo para o jogo, perde a bola, o cara vai receber bola sozinho, mas assim, a zaga conseguiu controlar relativamente bem, só teve um lance ali que ele conseguiu uma boa finalização. Ele finalizou outras vezes, mas a finalização boa mesmo dele foi aquela dentro da área de esquerda. Acho que o Ortiz ali até deu um pouco mais de espaço do que ele deveria ter dado, mas o Rossi acabou fazendo uma boa defesa. Mas assim, nada o jogo não mudou muito de panorama.
O que mudou foi isso, que o Flamengo começou a errar alguns passes, começou a tomar algumas transições de contra-ataque, onde o Esperance levou certo perigo, o Flamengo continuou não produzindo muito ofensivamente, teve dois lances ali do Pedro e que na hora eu achei que ele tinha perdido um gol inacreditável, mas o que aconteceu ali é que na verdade o zagueiro foi muito bem ali no lance, conseguiu atrapalhar ele, né? Lembrou assim bastante um lance naquele histórico 5-0 que o Flamengo fez no Grêmio no Maracanã, o lance no primeiro tempo do Grêmio, que o Cebolinha entra pela esquerda, dribla o Rodrigo Caio, cruza, e o Maicon estava sozinho para fazer o gol e o Felipe Luiz consegue antecipar o Maicon e cortar a jogada. Foi muito parecido, me lembrei, né? Por isso estou comentando. E depois o Pedro acaba recebendo uma outra bola ali pela direita, ele abre e bate cruzado, a bola passa próximo. Mas aí depois disso o Flamengo teve um hiato muito grande, não estava conseguindo criar muito, o Felipe mexe, coloca Bruno Henrique Plata, né? Todos acharam que ele abriu a Plata no lado e o Bruno Henrique por dentro, não. Ele abre o Bruno Henrique e coloca o Plata por dentro e mérito dele, né? Porque o gol nasce numa jogada assim, uma bola lançada para frente, o Plata dá uma casquinha, a bola sobra para o Bruno Henrique dá no Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas dribla o seu marcador, vai na linha de fundo, dá um tapa, né, para a linha de fundo, cruza, a bola foi muito forte cruzamento, cai no outro lado no pé do Varela, o Varela dá a bola, o Jorginho chega para ser um apoio do Varela, né? Então o Jorginho muito inteligente, antes da bola chegar, se você olhar o lance, você percebe que ele já viu o Luiz Araújo, então quando a bola chega, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já dá de primeira no Luiz Araújo, e aí a qualidade do Luiz, né? Que domina e faz um gol clássico dele, né? Um gol à la Luiz Araújo. Aquela batida, né? A bola fazendo a colher, né? Entrando no cantinho, 2-0. Definiu o jogo, dali para frente o jogo continua mais ou menos do mesmo jeito, o Flamengo criou mais uma boa chance ali com o Ayrton Lucas, um cruzamento do próprio Luiz pela direita. O Ayrton Lucas entrou batendo, mas não conseguiu fazer o gol. Depois disso, o Flamengo não produziu muita coisa, o Esperance também não ameaçou. O Flamengo cozinhou o jogo até o fim, depois tiveram outras substituições, entrou Alan e Michael, saíram Arrascaeta e... Oh, meu Deus. Primeiro saiu Gerson e Pedro. Desculpa, gente. Primeiro saiu Gerson e Pedro, depois saiu Arrascaeta e Jorginho. Entram Alan e Michael. Michael, mais uma vez, não entrou bem, né? Não entrou bem, quebrando a bola pra caramba. O Alan entrou relativamente bem ali, cumpriu seu papel. O Flamengo cozinhou o jogo até o fim, já estava 2-0. E é isso, gente. Uma boa estreia, uma boa vitória. Vou tentar falar aqui rapidamente das atuações individuais. O Rossi, pouquíssimo exigido, mas quando exigido foi bem. Varela fez um jogo razoável. O Ortiz e o Léo Pereira defensivamente foram bem. O Ortiz acabou errando alguns passes, especialmente no primeiro tempo, que ele não costuma errar. Ayrton Lucas fez um jogo bom, muito bom o jogo do Ayrton. Pulgar, como eu falei, também errou alguns passes que ele não costuma errar, especialmente no segundo tempo. Não sei se pelo cansaço, né? Pulgar vem voltando de contusão, ele ficou um bom tempo parado, voltou contra o Fortaleza, voltou a ser titular no jogo de ontem. Jorginho fez uma boa estreia, apesar do primeiro tempo ele acabou forçando umas bolas ali sem necessidade, também acabou errando o espaço, mas foi decisivo, né? Participa dos 2 gols, ele que inicia a jogada do primeiro e que dá assistência para o segundo. O Arrasca, se não fez lá, acabou apanhando bastante, né? Sofreu muitas faltas ali duras. Se não fez um jogo brilhante, mais uma vez decisivo, jogando como atacante, gente. Atacante. Arrascaeta no Flamengo já tem um bom tempo, é atacante. Não é, mas aquele meia cerebral. Ele joga de atacante. Eventualmente, ele vai pegar uma bola ali no meio, vai arrastar, vai pifar alguém, mas como eu disse, já venho dizendo, hoje o Arrascaeta é muito mais pifado do que pifa. Quer dizer, ele recebe a bola para finalizar muito mais do que ele passa a bola para os outros finalizarem. Pedro também acabou meio sumido, eu não acho nem que ele jogou mal, acho que ele foi pouco acionado,
Teve ali 2 chances, mas infelizmente acabou não conseguindo fazer o gol, praticamente no mesmo lance. Luiz muito bem, tanto na esquerda quanto na direita. Da direita melhor, obviamente, que ele vai jogar melhor na direita, né? É a posição natural dele, mas acho que ele participou bem do jogo ali mesmo pela esquerda, deu uma assistência. O Gerson, né, que era a grande incógnita, como vai ser o Gerson? Acho que fez um jogo legal, foi bem, né? Não foi muito bem, mas também não foi mal. Fez um bom jogo, um jogo legal. Acho que foi todo mundo, né? Já falei, Gerson, Luiz, Arrascaeta, Pedro, todo mundo. Felipe Luiz foi bem, armou bem o time, acho que mexeu na hora que tinha que mexer, fez boas substituições, fez boas intervenções, então assim, uma boa vitória, uma estreia, 3 pontos, né? Estamos na liderança do grupo nessa primeira rodada, apesar de ser meio um tanto quanto ilusório. Pelos cartões, né? Tomamos 2 cartões a menos que o Chelsea. Próximo jogo é exatamente contra o Chelsea, um confronto complicadíssimo, duríssimo, um jogo bem difícil, muito, muito difícil. Até mesmo porque o Chelsea poupou muitos jogadores no primeiro jogo, aparentemente, para poder jogar contra o Flamengo. Vamos ver, né? Com o time titular, é o que parece, é o que aparenta. O próprio técnico Enzo Maresca disse que ia fazer rotação de jogadores, mas assim, é aquilo, né? Se ele iniciou com o misto no primeiro jogo, nos leva a crer que ele vai iniciar com o titular no segundo. Enfim, vamos aguardar para ver, mas independente do time do Chelsea que jogar, vai ser um jogo duríssimo. Mas fizemos o nosso dever de casa, uma boa estreia, uma vitória tranquila, 3 pontos, 2 gols de saldo, poderia ter sido melhor, produção ofensiva poderia ter sido melhor, também poderia ter ganho esse jogo com mais tranquilidade, com um placar mais elástico. E é isso, gente, vamos para o próximo jogo, temos que tentar pontuar, no mínimo, tentar um empate. Eu acho que assim, se o Flamengo consegue um empate, a classificação está muito encaminhada. Claro que assim, mesmo que perca, ainda assim o Flamengo vai para o terceiro jogo vivo, dependendo de si para se classificar. Então assim, essa vitória era muito importante por isso, porque assim, independente do que aconteça contra o Chelsea, o Flamengo chegará vivo contra o Los Angeles, dependendo apenas de si. Ou de um empate ou de uma vitória para se classificar. Tá bom, gente? É isso. Saudações rubro-negras, um abração, valeu, até a próxima.